dia, Ponte! Tudo bem? Mais um domingo online, isso! E antes da gente começar, corre lá, compartilha esse link com as pessoas que você gosta, as pessoas que você lembra agora, tá? Vai ser muito legal, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e você vai receber todas as novidades que a gente postar no nosso canal aqui no YouTube. É bem rápido e você pode fazer isso. Mais um domingo e eu queria dar as boas-vindas e dizer que é um prazer para a gente, Ponte, receber todos vocês aqui online. Em breve a gente vai estar junto, nosso coração está pulando de tanta alegria na possibilidade da gente poder nos ver de novo. Então, vamos fazer de hoje a nossa contagem regressiva, vamos fazer de hoje a nossa preparação para que dia 18 de outubro a gente esteja junto e eu espero você aqui. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre isso. A gente agora vai orar e com essa oração eu queria que a gente pensasse muito nesse momento que a gente está vivendo, agradecesse muito a Deus pelas coisas que Ele tem providenciado até agora e as coisas que Ele ainda vai fazer através da nossa vida. Então vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, porque como igreja nós estamos aqui hoje celebrando o nome de Jesus. E nós queremos te pedir que nas pessoas que estão agora nos vendo, recebendo o nosso sinal, conectando pela internet, conectando pelo celular, que possam estar em espírito de oração, recebendo do Senhor a palavra que o Senhor separou para o coração delas hoje. Nós temos certeza que muito o Senhor tem a falar. Então nos prepara para que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nós cremos no nosso Senhor Jesus. Diga assim conosco: creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh. Nós estamos aqui
tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. E então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós te damos glória, Deus, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Bom dia, Ponte! Sejam muito bem-vindos a mais um culto. É um prazer estar aqui com vocês em mais um domingo de culto online. E, gente, é isso mesmo que vocês viram. Dia 18 de outubro, nós voltaremos com os nossos cultos presenciais no nosso galpão. E, inclusive, ontem nós tivemos o primeiro mutirão para organizar e começar a colocar as coisas no lugar para essa volta. Vai ser um tempo muito especial e a gente conta com vocês lá no dia 18.
Gente, agora tem uns avisos muito importantes para dar para vocês, então fiquem ligados, beleza? Antes de tudo, vai lá no nosso Instagram, se você ainda não nos segue, vai lá, @ponte_natal e a pontezinha que também está funcionando. Então, se você quer papai e quer mamãe e ainda não conferiu os conteúdos exclusivos para suas crianças, sigam lá, @pontezinha. Aí. E os nossos grupos de relacionamento estão funcionando semanalmente de forma remota, é claro, online. E se você ainda não tem um GR, se você não sabe o que é um GR, deixa um comentário aqui embaixo se você tem interesse em participar ou vai no nosso direct lá no Instagram e conversa com a gente que a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas. De novo. E por fim, mas não menos importante, o nosso Café do Alicerce está acontecendo toda segunda-feira às 20 horas. O link vai estar aqui embaixo para você que quiser participar. É isso, gente. Muito obrigada. Tenha um ótimo culto e até o próximo domingo. Olá, meus queridos. Estamos aqui nesse momento para falar um pouco sobre generosidade. Isso que precisa ser algo que ocupa o nosso coração e tem nos motivado como igreja. Estamos vivendo um momento delicado, graças a Deus numa fase melhor do que já tivemos, mas os nossos desafios eles continuam como igreja e como membros do reino de Deus. Eu queria ler um texto que está em Provérbios, no capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 25, e diz assim: o desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui Salomão ele não está necessariamente falando sobre riqueza financeira, mas sim de um sentimento genuíno que precisa ocupar o nosso coração, como cristãos principalmente. No ato de ser generoso, de dar, a gente está aliviando a tristeza e angústia daquele que é menos favorecido do que nós. Para você que não sabe, a Ponte Natal, ela tem como objetivo e como missão nessa pandemia. Nós adotamos 200 famílias da comunidade do Maruim. E tem sido um desafio muito grande para a igreja chegarmos juntos dessas famílias para, com socorro, trazer um pouco de alívio nesse momento tão delicado. Nós estamos voltando para os nossos cultos presenciais, como foi falado, agora no dia 18 de outubro. Nós temos coisas para fazer na igreja, nós temos pintura para realizar e algumas obras para fazer para que nós possamos voltar com segurança e proporcionando o melhor ambiente possível para a igreja. Nós temos os nossos desafios como igreja, mas graças a Deus pelo seu coração generoso. Que você continue sendo generoso, abençoando aquele que precisa, compartilhando assim como Jesus ensinou. E nós temos certeza que nós vamos vencer esse momento difícil. Aqui na sua tela vai estar aparecendo um QR Code, onde você, com o seu celular, será direcionado para a nossa página do PicPay com todas as informações da Ponte Natal para que você possa realizar a sua oferta, para que você possa realizar a sua doação. Na tela também tem as informações da nossa igreja, caso você queira fazer uma transferência. E assim você estará junto conosco, somando forças nessa luta para abençoar essas 200 famílias, para que a Ponte Natal continue a missão que Deus colocou no nosso coração. Você faz parte disso. Nós juntos como um corpo fazemos muito mais do que sozinhos. Então, para você que tem abençoado, para você que tem sido generoso conosco, Deus continue lhe abençoando. E você pode fazer parte dessa missão conosco. E vai ser uma alegria todo mês nós chegarmos na vida dessas pessoas com o socorro que vem do Senhor. Nesse momento eu queria orar com você, que você possa baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque nesse momento de angústia que o mundo está vivendo, nós temos sentido a tua presença conosco. Nós temos sentido que o Senhor tem estado conosco.
Muito obrigado pelos irmãos da Ponte Natal e muitos outros parceiros que têm chegado junto nessa missão para abençoar essas famílias da comunidade do Maruim, para abençoar a nossa igreja, para que o teu reino continue crescendo, se expandindo e o evangelho do amor, da paz e da salvação continue alcançando pessoas. Continue abençoando esse culto, nos abençoa agora com o momento da palavra e nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que nos tempos difíceis possamos olhar para o nosso primeiro amor. Que possamos ter a consciência de que Cristo sempre será o nosso primeiro amor e sempre estará de braços abertos para nos receber. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nessa manhã, Senhor, nós queremos nos reconciliar contigo, Pai. Tu és o Deus que olha para o filho que volta. Que possamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga mais uma vez que você quer voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga pela última vez. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, de plantar, tempo de construir. Há também tempo de arrancar, tempo de derrubar. Tempos difíceis são fases que nos servem como oportunidades para aprendermos a valorizar e reconhecer o propósito de Deus em nossas vidas. Um novo tempo vem chegando e a Ponte Natal convida você a resgatar este propósito e se preparar para o que ainda está por vir. É tempo de recomeçar. Bom dia, Ponte! Que bom estar aqui mais uma vez na sua casa, que privilégio! E mais uma vez eu agradeço pela honra de você nos permitir participar da intimidade da sua casa para trazermos um pouco da luz do Evangelho de Jesus Cristo para a sua vida, para a nossa relação como igreja, como comunidade. No domingo passado, nós começamos a estruturar a série Recomeçar como caminho de volta às nossas atividades presenciais, discutindo, falando um pouco sobre o Evangelho, sendo o Evangelho de Jesus Cristo a plataforma pela qual nós estruturamos a organização da nossa igreja. E como você bem sabe, nós nos organizamos também a partir do Evangelho como plataforma base, fundamental daquilo que nós fazemos. Nós nos organizamos em 3 arcos essenciais na nossa institucionalidade: o arco da cultura, do relacionamento e do serviço. E hoje eu queria falar um pouco sobre os fundamentos da nossa fé para acreditarmos e valorizarmos no serviço como algo essencial para a vida e a saúde da nossa comunidade. Para isso eu queria que você me acompanhasse no texto que está em João, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondendo-lhe Jesus, disse: Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Eu queria te convidar a um tempo de oração a Deus, pelo Espírito Santo, para que Deus nos ilumine em sua palavra e nos conduza a uma transformação do nosso entendimento, para sermos confrontados no amor e na palavra de Jesus Cristo em nosso favor. Ore comigo. Pai, obrigado pela sua presença, obrigado por essa palavra que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés e nos conduz à santificação. Jesus Cristo disse: santifica o teu povo na verdade, a sua palavra é a verdade. Que essa verdade nos alcance nessa manhã em amor e confronte o nosso coração para entendermos o propósito verdadeiro de sermos igreja em propósito do serviço e como serviço à cidade, às pessoas que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos pelo entendimento da nossa fé que está revelado em Jesus Cristo e em tudo aquilo que Ele fez para nos ensinar a sermos como Ele. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, esse contexto, como eu já falei, nós como igreja
temos um dos principais arcos da nossa atividade organizacional e institucional, o arco do serviço. E na nossa institucionalidade, o que o arco do serviço faz? Ele é o responsável pela administração de todos os ministérios, todos os departamentos que fazem a atividade litúrgica da igreja e, ao mesmo tempo, que fazem as atividades de serviço voluntário na organização da nossa igreja. E como eu disse no começo, isso precisa ser um símbolo, precisa, na verdade, ser uma referência para algo que é muito mais profundo do que simplesmente a nossa disposição em servirmos as pessoas na nossa liturgia como igreja. Então, na nossa estrutura de igreja, nós temos as pessoas que estão no louvor, as pessoas que estão na recepção, no espaço conexão, que estão sempre dispostas e disponíveis a passar as informações mais atualizadas e adequadas às pessoas para retirarem suas dúvidas. Temos os ministérios do lounge, temos todas essas atividades litúrgicas, fora as outras que estão nos bastidores das nossas atividades como igreja, que são referências, são símbolo do serviço. Mas isso é muito superficial para o propósito verdadeiro pelo qual nós nos disponibilizamos ao mínimo como igreja, como organização, para servirmos as pessoas. E eu queria compartilhar com você um pouco a respeito disso, porque existem algumas características muito importantes sobre o contexto dessa cena em que Jesus faz algo inesperado diante dos seus discípulos. Você precisa entender que Jesus agora está às vésperas de ser preso e para que ele vá à cruz, para que ele seja crucificado. E algumas características importantes são consideradas nesse tempo, tendo acabado a última ceia, onde Jesus tem aquele tempo do compartilhar e dizer que seria traído, mas que ao terceiro dia depois da sua morte ele seria ressurreto. Então Jesus acaba de encerrar essa ceia e ao final desse evento registrado, que até hoje nós celebramos na celebração da nossa união, da nossa unidade em Cristo Jesus, ele faz uma coisa inesperada. Mas antes de ele fazer isso, existem algumas considerações que a palavra diz e registra enfatizando com muita insistência essas três coisas. Ele diz assim: tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse. A primeira coisa que nós precisamos trazer ao contexto antes que Jesus faça aquilo que ele fez o diabo já havia colocado no coração de Judas que traísse a Jesus. E mais importante do que isso é a característica de que Jesus sabia que Deus tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Eu quero que você entenda que Jesus está assentado com os discípulos da sua mais alta intimidade durante todo o tempo em que esteve presente na sua vida e principalmente durante os últimos tempos, os últimos anos da sua vida em que ele foi ministerialmente ativo na terra. E ele está agora compartilhando os seus últimos atos, suas últimas palavras antes de ser preso, e ele tem consciência de que o diabo já havia colocado no coração de Judas para que o traísse. E ele também tem consciência de que Deus já havia dado a ele todas as coisas. Ele já tinha em suas mãos todas as coisas que ele precisava para fazer o que ele precisava fazer. E a terceira coisa que fica muito claro é que Jesus sabia que havia saído de Deus e ia para Deus. Então nós temos um Cristo preparado para se manifestar. Veja que a palavra de Deus diz que toda a natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e esses filhos de Deus encontram plenitude, perfeição na manifestação do único Filho de Deus, o unigênito que se tornou o primogênito de muitos por aquilo que ele fez. Mas antes de fazer aquilo que ele fez, o cenário ele sabe que será traído, ele sabe que tem todo o poder em suas mãos, e ele também sabe que veio de Deus e que vai para Deus. Eu queria que você se colocasse na condição de ser essa pessoa que agora tem o conhecimento de que será traído, tem o entendimento de que tem todo o poder em suas mãos e tem a consciência de que veio de Deus e que virá para Deus. É como se esse Cristo estivesse perfeitamente preparado para o momento que ele vai
a que ele vai se submeter muito em breve a tomar uma decisão, a agir em favor daquilo que ele é, ou em favor ou a partir daquilo que ele sabe, que ele tem de conhecimento. O que eu e você faríamos? Eu tenho a tendência de acreditar que eu, na minha humanidade, seria uma pessoa que, sabendo que seria traído, sabendo que tenho todo o poder sobre todas as coisas e sabendo também que sou a pessoa que veio de Deus e que virá e que voltará para Deus muito em breve, eu tenho a tendência de acreditar que eu, como um ser humano limitado e pecador, não optaria por servir as pessoas ou ensinar as pessoas a respeito de autoridade ministrada na condição do serviço. Mas é exatamente isso que Jesus Cristo faz em nosso favor quando ele se reúne mais uma vez com todos os seus discípulos e nas suas últimas palavras ele faz questão de ensinar, sabendo todas essas coisas sobre qual é a perspectiva que ele tem a respeito do serviço. Se ele é o Senhor e se historicamente, se os registros bíblicos dizem que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, então ele tem em si todas as coisas para tomar a decisão na condição de ser o Senhor de todas as coisas. Mas ele não tem por usurpação o ser como Deus e ele se coloca na condição de submissão. Você precisa entender que o serviço de lavar os pés das pessoas no contexto cultural daquela época era um serviço para os escravos daquele contexto, daquela cidade, daquela época. Então, o escravo das casas que tinham mais condição financeira para ter realmente um escravo servindo ao senhor das casas, o serviço de lavar os pés dos visitantes que chegavam por suas sandálias e com terras batidas nas ruas das cidades, quando entravam nas casas, eles tinham seus pés lavados. Então, aquele serviço era um serviço de humilhação, era um serviço do escravo da casa, era o serviço do serviçal da casa. Então, não fazia muito sentido Jesus Cristo, Filho de Deus, ser a pessoa que tomaria um pano e uma bacia com água para limpar, para lavar os pés sujos dos discípulos de Jesus. E aí o mais interessante é que Pedro, que é sempre muito... tem um temperamento um pouco parecido com o meu e com o seu, muitas vezes ele é esse que diz: Deus me livre de você, Senhor, da minha vida, Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, lavar os meus pés, porque o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é autoridade, é maior do que eu, e se o Senhor é maior do que eu não vou permitir nunca na vida você, Senhor, lavará e limpará os meus pés. E o mais interessante é que Jesus responde a ele com algo que é muito importante que eu e você devemos levar em consideração. Jesus diz: se eu não lavar os teus pés, então você não tem parte comigo. Eu e você somos acostumados a considerar a nossa disposição em relacionamento, a nossa condição relacional, a qualidade dos nossos relacionamentos por outras características, mas não pela minha disposição ou sua disposição de servirmos as pessoas. Veja, Jesus está acostumado a ver a qualidade, a maturidade de uma relação pelos frutos de serviço que ele entrega àquele com quem ele se relaciona. Eu e você estamos acostumados a viver uma vida onde o fruto, a qualidade da nossa relação está no quanto essas pessoas podem nos oferecer de qualidade ou de produto ou de serviço, e a nossa disposição em nos relacionarmos com as pessoas aparentemente está quase que sempre dependendo do quanto nós somos beneficiados pelos frutos dessa relação. Jesus está nos ensinando que no reino de Deus não é assim, que ele faz as coisas que ele precisa fazer. A qualidade, o fruto de qualidade da relação de Jesus Cristo para conosco não está em o quanto ele é beneficiado pela nossa disposição em servi-lo, muito pelo contrário. O fruto, a qualidade da relação de Cristo Jesus para conosco se mede pela proporção de quanto ele está disposto a nos servir e não nós servindo a ele. Porque ele deixa muito claro que ele não veio para ser servido, mas para servir, como ele diz em Marcos, no capítulo 10, verso 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
de muitos. Ele diz 3 coisas essenciais para entendermos a respeito do fundamento do serviço na nossa vida como comunidade e na nossa vida pessoal, como pessoas que representam o reino de Deus na terra e na nossa cidade, na nossa sociedade. O Cristo, que é o meu Senhor e o seu Senhor, deixa muito claro que quando veio, ele não veio para ser servido, mas para servir. A primeira coisa que ele deixa muito claro é: não vim para ser servido. Em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A continuidade desse texto diz que por causa da disposição de Cristo Jesus em não ter por usurpação ser como Deus, mas ter se humilhado para viver a nossa vida e humilhar-se a si mesmo como homem para morrer a nossa morte, a Bíblia diz que por causa disso Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, sobre o qual, ou diante do qual, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor de todas as coisas. Então veja que a medida, a unidade de medida de poder que Deus estabelece na vida do seu Filho Jesus Cristo não é o quanto ele pode, não é o quanto ele tem, mas é o tanto que ele pode entregar pelos outros, é o quanto ele pode servir aos outros. Então, o poder de Deus não se manifesta na cruz de Cristo Jesus para revelar o seu senhorio, mas para revelar, na verdade, a sua disposição de servo. No reino de Deus, as coisas não se fazem na perspectiva da naturalidade, onde quanto mais eu posso, quanto mais eu tenho, mais eu sou. Na verdade, Cristo nos ensina que nós somos o que somos, porque servimos como servimos. E o tempo de entendermos o propósito de Deus no Evangelho de Cristo Jesus, a partir da nossa disposição em servir, está no fato de que o nosso Senhor não é menor do que nós, mas sendo Ele maior do que nós, se humilhou para nos ensinar a nossa disposição em estarmos condicionados ao serviço e não à frustração do orgulho ferido porque outras pessoas nos colocaram em uma condição de inferioridade. É mais fácil, é mais adequado eu e você aprendermos com Cristo Jesus a nos submetermos, a nos humilharmos, porque o Senhor, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser como Deus, mas tornou-se homem para ser humilhado e morrer a morte de cruz, de modo que eu e você pudéssemos ser servidos por Ele. Jesus diz: Pedro, se você não me permitir servir você, eu não consigo ter parte contigo. Que privilégio teríamos todos nós se nos colocássemos à disposição uns dos outros na nossa comunidade, dizendo: o fruto, a qualidade, a profundidade da minha disposição em ser filho de Deus está proporcionalmente adequada à minha profundidade de disposição em servir você. Eu quero que você entenda que na nossa comunidade, na nossa igreja, um princípio de frutificação do reino de Deus está no fato de que o Evangelho, sendo plataforma de sustentação de todas as coisas, sendo um evangelho centrado em Cristo Jesus, aquele evangelho que nós pregamos e vivemos, ele frutifica em nós na desconstrução da nossa soberba e da nossa busca por poder, ao ponto de nos submetermos uns aos outros e nos disponibilizarmos em comunidade a servirmos uns aos outros, porque o nosso Senhor, que é maior do que nós, nos ensinou, nos servindo antes de todas as coisas. E depois ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. E a Bíblia diz em João, no capítulo 13, verso 8, tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E ele disse: se eu não puder lavar os seus pés, eu não tenho parte com você. E Jesus deixa muito claro a sua disposição em nos ensinar que o princípio da sua relação para conosco está no fato de que ele, mesmo sendo o Senhor, não veio para ser servido, mas para nos servir. É tempo de eu e você, sendo representantes do Evangelho de Jesus Cristo, quebrarmos o nosso coração diante de Deus para sermos um pouco mais parecidos com Jesus. E a forma que Jesus nos ensinou de servir foi
dando a sua vida por amor de muitos. E o texto de João capítulo 15, verso 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja só o desafio que nós temos como igreja hoje, aprendermos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que só faz sentido ser igreja se estivermos dispostos a dar a nossa vida uns pelos outros, porque nós somos nascidos de novo no Espírito, porque Cristo Jesus deu a sua vida por mim e por você. Se temos vida hoje para celebrar e agradecer a Deus, só temos porque Ele serviu a mim e a você. Então é tempo de aprendermos a servir como o nosso Senhor nos serviu, para que possamos abençoar e dar a nossa vida para que alguém possa viver a vida de Cristo Jesus através da nossa disposição em nos relacionarmos uns com os outros. Eu e você precisamos aprender que nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos de um Cristo que tudo que faz, Ele faz para os outros. Ele não faz para si mesmo. Então nós não somos mais de nós mesmos porque somos dos outros. Somos para os outros. Em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 2, o texto diz assim: ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E respondeu-lhes Jesus: ide contar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. João Batista tem uma crise de fé enquanto está às vésperas da sua morte também, porque está preso e do cárcere não sairá mais. Ele entra numa crise, aquele que anunciou a vinda do Senhor, aquele que clamou no deserto, aquele que veio antes do Senhor Jesus Cristo, agora está preso e num lapso de falta de fé, ele questiona: será que esse esforço, esse trabalho todo que eu realizei foi de fato para trazer o Filho de Deus que viria depois de mim? E aí manda seus discípulos perguntarem a Jesus, que continua agindo e atuando no seu serviço ministerial, se ele era de fato aquele que nós todos esperávamos, aquele que os judeus esperavam como Salvador, como Messias e Filho de Deus. E a resposta que Jesus dá aos discípulos de João é uma resposta que parece um pouco contraditória, porque era muito mais fácil para Jesus dizer: sou eu, voltem lá no cárcere e digam a João que eu sou esse que ele esperava, esse que ele anunciou, que ele fique tranquilo. Mas o que Jesus mostra como registro, como sobrenome, como antecedente, como currículo e portfólio daquilo que ele veio fazer não é a si mesmo. Ele não se exalta naquilo que define ele como quem ele é. Ele faz disso, ele faz do seu serviço aos outros, ele faz da sua disposição de se encontrar nos outros e de servir aos outros o seu sobrenome, o seu currículo. Ele diz: voltem ao cárcere e digam a João aquilo que vocês podem ver a meu respeito. De nada adiantaria eu simplesmente dizer que eu sou aquele de quem ele falava antes, mas é mais fácil que ele entenda que eu sou definido pela minha relação com os outros, pelo tanto que eu posso servir aos outros. Então ele diz: os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos estão sendo ressuscitados, e a palavra de Deus está sendo pregada em todos os lugares. Então isso é prova suficiente de que eu sou o fruto da promessa e da esperança que foi profetizada muito tempo atrás a respeito do povo de Israel. Eu e você temos hoje o desafio de representarmos esse Cristo que não se define pelo seu próprio currículo, pelas suas próprias atitudes, mas pela sua disposição em servir ao coração das pessoas que tanto precisam desse Cristo na vida prática delas. Eu e você temos uma comunidade e diversos desafios de representar um reino de eternidade na cidade de Natal, na Ribeira e naquele lugar onde nós estamos. Mas mais importante do que aceitarmos e reconhecermos essa responsabilidade é o fato de que não faz sentido nós nos vendermos, nós nos apresentarmos como as pessoas que têm um nome forte, como uma igreja que tem uma visão relevante, ou uma igreja que tem uma institucionalidade que alcança milhares ou centenas de pessoas. Isso não é nada diante
do propósito verdadeiro de Deus, que é sermos definidos pelos frutos que Ele produz em nós, e esses frutos estão e precisam passar pela nossa disposição em nos relacionarmos, em servirmos as pessoas que Ele coloca diante de nós. Lucas, no capítulo 24, verso 30 e 31, a palavra diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram nisso, e o reconheceram. Nisso ele desapareceu de diante deles. Jesus está acompanhando os discípulos que estão saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, e quando encontra-se com eles, ele já tendo sido ressurreto, os discípulos estão discutindo a respeito do que estava acontecendo no final de semana anterior àquela viagem a Emaús. E Jesus, como quem se faz de desconhecido, ou de uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, pergunta o que está acontecendo. E durante toda a caminhada até a cidade de Emaús, Jesus vai pregando o evangelho desde os profetas até aqueles tempos, falando do que do que era esperado a respeito do Filho de Deus. E entra na cidade junto com eles e se revela, na verdade, na sua disposição em compartilhar do pão. Porque durante todo esse tempo, mesmo Jesus sendo o Cristo, que esses discípulos caminhavam com ele, enquanto ele falava, os discípulos não podem reconhecê-lo. Mas o Espírito revela a eles que Jesus é o Cristo que está mais uma vez com eles. Quando veem Jesus tomar o pão, dar graças e partir. A nossa disposição em sermos como Jesus Cristo precisa estar no fato de que eu e você somos esse pão partido de Cristo para alguém, que Cristo foi esse pão partido para nós e nos ensinou a servirmos as pessoas antes de qualquer coisa. Eu preciso que você entenda nesse tempo que o propósito de Deus para nós como igreja, como comunidade, não está no fato de sermos preservados por Ele, mas sermos esmagados, sermos partidos, sermos servidos às pessoas que precisam ser alimentadas pelo Espírito de Deus e saciadas pela Sua palavra. Eu e você somos o fruto da disposição de Cristo Jesus em nos servir na cruz, no lugar onde Ele, sendo o pão que desceu do céu, foi partido por nós. Ele disse: façam isso em memória de mim, façam esse partir, sejam essa comunidade que serve as pessoas e que sejam a referência, a representação do Cristo na terra. E para encerrar, em 1 Coríntios 11, no capítulo 1, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está agora nos ensinando que aprendeu com ele a repartir, a servir e a ser como Cristo Jesus, e fica a nós o desafio. Me imitem, porque tudo que eu faço porque imito a Jesus. E se Jesus é esse pão partido, se Jesus é esse servo disposto a abençoar as pessoas que estão com ele, nós precisamos ser como Paulo, porque ele é como Cristo. E se Paulo é aquele que aprendeu com Cristo a doar a sua própria vida, porque Cristo doou a sua vida por nós e em favor de nós, eu e você precisamos estar como igreja preparados ao serviço. Porque o serviço não é uma atividade, o serviço é uma natureza. Nós, como servos do Senhor, precisamos ser reconhecidos que somos de Deus, não porque assinamos o nosso sobrenome como sendo crentes, evangélicos, protestantes, reformados ou qualquer outro atributo que podemos colocar como sobrenome na nossa vida, mas principalmente porque damos os frutos do serviço que aprendemos a oferecer e a produzir junto com Cristo Jesus. Eu quero orar por você para que o Espírito Santo de Deus confronte o seu coração nessa manhã, para que esse tempo de recomeço seja um tempo de você retomar a sua disposição e a sua consciência de que você não é de você mesmo, você é de um Cristo, que tudo que faz e tudo que chega em sua mão, Ele dá graças e parte, Ele dá graças e serve a alguém. Pai, obrigado, porque nós não somos mais de nós mesmos. A vida que vivemos agora, vivemos no Filho de Deus, Jesus Cristo, esse que é o pão que foi partido por nós. E graças a Deus por Cristo, que pela sua graça se revelou a nós, se humilhando e morrendo a morte de cruz para que o castigo que hoje nos traga paz estivesse
sobre ele, mas nos ensina, Senhor, assim como ele nos ensinou naquela última ceia, a servir aos outros. Nos coloca na condição de serviçais das pessoas, nos coloca na condição de sermos uma igreja que serve a cidade, que serve a comunidade. Nós não estamos aqui, Senhor, para pregarmos ideologias simplesmente partidaristas, mas estamos aqui para representar a espiritualidade do reino de Deus, da eternidade na terra. E isso só será possível ser percebido na terra se nós servirmos a cidade, se servirmos as pessoas. Então nos desafia nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser a sua igreja, porque queremos ser aqueles que servem como o Senhor nos serviu. Em nome de Jesus. Amém. Cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? O profeta, um agitador. Rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Declare quem Ele é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há.